índios Tremembé vivem no Acre junto de outros 13 povos indígenas. Eles vivem principalmente nos municípios de Itarema, Itapipoca e Acará. Os dados não são completamente precisos, mas as pesquisas mostram de 4 a 5 mil índios. A FUNAI registrou, em 92, um pouco mais de 2 mil, mas ela não contou com o córrego do João Pereira. Em 2002, a FUNASA cadastrou índios Tremembé para atendimento médico diferenciado. Esses meios índios também têm acesso à rede de convênios, como Unimed, Assim, etc. Há relatos de como ocorreram os primeiros indícios desta no povo Tremembé. Uma educação diferenciada que começou com o sonho de uma índia de ser professora. Tendo sua sala de aula embaixo de uma pesqueira, como mesa, um tronco e chão de areia, ela ensinava a ler, escrever, contar, fazer cálculos, etc. e algumas músicas e danças do seu povo. A partir daí, o povo Tremembé teve sua educação diferenciada evoluída. Terras já foram demarcadas de acordo com a lei brasileira. Os povos indígenas só possuem direito às suas terras se as mesmas forem demarcadas. Uma das disputas é a disputa por terras, causada por grandes empreendimentos que querem colocar nas terras deles. Eles dizem nunca serem consultados antes desses projetos, além de que um projeto como esse podem causar grandes impactos ambientais, sociais e culturais. E isso nunca é levado em consideração. Há seminários organizados para discutirem essas questões, onde participam povos de várias partes do Brasil. Os representantes do Ceará estão sendo ouvidos, pois querem usar essas terras, mas não levam em consideração o povo que nela reside. O povo Tremembé também está sendo ameaçado para que saiam de suas terras, mas estão lutando bravamente contra os poderosos. Lutas por terras vêm acontecendo desde que a colonização dos europeus começou. Desde aquela época, tudo tem sido feito para exterminá-los, mas eles possuem força e coragem e sempre resistiram a invasões europeias e as tentativas de tomada de suas terras. Uma disputa por terras no litoral do Ceará fez com que os índios da mesma aldeia entrassem em conflito, pois parte deles lutava pelas terras e outra parte renegava sua própria origem e apoiava o grupo empresarial que queria construir um complexo turístico na região. A maioria da sociedade vê os índios Tremembés como um povo quase extinto e que não só os Tremembés, mas os índios em geral, precisam de educação, aprender a ler, escrever, usar roupas, etc. A sociedade às vezes os vê como um povo selvagem, que possuem costumes bizarros aos olhos de certas pessoas. Os brasileiros, ou melhor, o governo brasileiro, vê os índios como sendo inferiores, como sendo um povo mais fraco. Por exemplo, quando eles têm um projeto de uma nova cidade, ou uma rodovia que passa por terras indígenas. Eles não se preocupam em comunicar-se com os indígenas. Eles simplesmente vão e fazem o projeto, como se aquele povo não existisse por ali. A sociedade acha que os costumes originais dos indígenas não são uma forma de organização. Em certas ocasiões, o governo mente aos índios para que possa tirar vantagem em cima deles. O governo protege os índios Tremembé, isso é verdade, mas se uma proposta mais lucrativa aparece, eles tentam mostrar que os Tremembé são seres inferiores, são pessoas excluídas e dizem até mesmo que eles não existem. Eles se mostram como um povo oprimido, que não quer violência. Porém, o homem branco vai e cria conflitos com os índios, tomando terras, queimando as matas, etc. Eles se mostram como um povo pacífico, que querem se defender. Querem também acabar com a discriminação que sofrem, por muitos não conhecerem os seus hábitos, seus costumes, suas crenças e etc. Se mostram como um povo oprimido, mas capaz de lutar pelas suas terras. Em certas ocasiões, o governo disse não haver mais índios numa região em que eles se encontravam, mas eles não tinham certeza. Então, quando eles foram na região, eles queriam que os índios negassem a sua origem. De acordo com os indígenas Tremembés, o governo dizia isso pois queria as terras dos índios, o que faria eles irem para outro lugar distante de seu lugar de origem, onde eles não possuíam nada.
Eles também se mostram como um povo trabalhador, não só em suas aldeias, mas em outros locais, como escolas, hospitais e etc. Eles se mostram como um povo civilizado, que possui características e costumes antigos, mas que muitas práticas do homem branco já foram incorporadas ao seu cotidiano. Alguns índios Tremembé não se identificam mais como Tremembé, pois só têm olhos para o dinheiro. Isso causa uma discórdia entre os próprios Tremembés. A relação que há entre essas duas imagens é de que os Tremembés são um povo que, se não os perturbassem, eles não fariam nada, mas o homem branco cria de todas as formas conflitos contra eles, fazendo com que eles fiquem oprimidos e sejam obrigados a lutar. As pessoas geralmente possuem uma visão preconceituosa em relação aos Tremembés, e não apenas a eles, mas os índios em geral. Se houvesse mais diplomacia e menos conflitos, seria a solução para os problemas. O fato é que uma visão preconceituosa sobre os Tremembés faz com que o homem branco se sinta superior e capaz de exterminar os Tremembés, o que não é verdade, pois os Tremembés estão dispostos a lutar até o fim por seus direitos. As pessoas também pensam que os indígenas possuem hábitos e costumes muitas vezes errados e que devem ser mudados, quando na verdade esse é apenas o ponto de vista deles, ou a religião deles, ou qualquer outra coisa diferente à cultura que nós estamos acostumados, mas para eles é um hábito normal. Segundo os Tremembés, eles possuíram dois líderes num passado mais próximo, Bassalo de Barros e Chico de Barros. Não é preciso o tipo de autoridade que os capitães tinham, mas informantes falaram que eles realizavam cultivos temporários com os índios. O último capitão, Chico de Barros, não teve importante atuação na política e, quando morreu em 1960, não teve nenhum sucessor. Características foram mudadas com o tempo, por causa do contato com o homem branco. Como, por exemplo, eles falam apenas português, e não mais a sua língua original. Mas outras características suportaram a força devastadora do tempo, e permanecem até hoje na cultura dos Tremembés, tais como a dança de Torém, uma dança de roda que é acompanhada de canções que misturam português com palavras indígenas. Essa dança é uma das expressões culturais mais singulares dos Tremembés. Os Tremembés emitiam e formulavam relatos, narrativas, orais, histórias, enunciados, juízos e lendas. Podiam ser também comentários, anedotas e provérbios. A linhagem sanguínea dos Tremembés tinha importante participação na etnicidade entre eles. Categorias étnicas foram criadas: os índios puros, os índios misturados e os índios legítimos. Eles enfatizavam que a linhagem era o elemento primordial para a continuidade étnica e biológica dos índios. Suas histórias, lendas, memórias passadas, pessoas falecidas, tudo isso é relembrado através da tradição oral e mantido na cultura deles, pois os mais velhos contam aos mais novos e os mais novos, ao ficarem velhos, farão os mesmos. Uma das histórias que eles mantêm viva é de que a terra teria sido dada a eles no passado, fazendo com que aquela terra fosse sagrada para eles. Por isso eles são muito apegados a essa terra, e esse é um dos argumentos que eles usam para falarem dos direitos que eles têm à terra. Eles também dizem que os verdadeiros Tremembés são apenas os que nascidos no lado de dentro dessa terra. Os que nasceram fora não são considerados Tremembé por eles. As crenças dos Tremembés, devido às missões dos europeus para catequizar os índios, a crença original deles se misturou um pouco com a fé católica, tendo assim os santos da fé católica junto de caboclos da chamada Macumba Tremembé. A característica dos Tremembés é uma bebida típica deles, que fazem desde os tempos antes da chegada dos portugueses. Uma bebida feita de vinho, de caju azedo, fermentado, chamada mocorró. Eles costumam pintar as paredes de suas casas com motivos simbólicos do seu lar. As mulheres Tremembé confeccionam joias com materiais encontrados na natureza, como conchas, sementes, etc.
metade do século XX tem havido grande problema em relação à concentração fundiária e controle de produção, sobretudo da terra, por parte dos proprietários, comerciantes e poceiros de origem extralocal. Esse processo social coincidiu com o crescimento demográfico tanto das regiões como das pessoas de origem indígena. A grande maioria dos Tremembés tem vivido em pequenos lotes de terra de 1 ou 2 hectares, comprimidos por cercados de coqueiro, cultivo priorizado pelos proprietários e comerciantes regionais que ali se instalaram. Os Tremembés de Almofala mantinham tradicionalmente a dança do Torém. Essa deve ser considerada como uma das formas sociais de organização dos antigos Tremembés. O controle da tradição era, porém, restrito. Em meados dos anos de 1970, porém, o Torém vai catalisar mais essa potencialidade de organização, reunindo pessoas que eram vistas como descendentes dos índios. Nessa época, a atuação de pesquisadores do Instituto Nacional do Folclore foi decisiva para a renovação e ampliação do grupo de dançarinos do Torém. Não havia, contudo, uma mobilização social e política objetiva em termos étnicos. Dentre os dançarinos, o homem passou a agir como intermediário entre elas e os regionais e agentes extralocais, especialmente na negociação de apresentação do grupo em atividades públicas do cunho folclorista. De início, esse intermédio foi alado como capto dos índios, ritualizando a função mantida pelo Chico de Barros. Como capitão organizava a dança, era ele quem decidia o negócio, o retorno monetário pela apresentação. Afirmar que a figura do cacique foi produzida mais recentemente, provavelmente na década de 80, quando os missionários católicos e depois os agentes da FUNAI passaram a atuar. De fato, o capitão que organizava o Torém foi conduzido à posição de cacique por conta dos efeitos do campo indigenista do estado do Ceará. Essa liderança Tremembé passou a ser nomeada e tratada como cacique após um dos primeiros encontros dos indígenas do Nordeste que participou. Se antes a autoridade do cacique era pouco normatizada em termos políticos, ela foi progressivamente se firmando, especialmente com termos de liderança e intermediação política diante dos agentes e grupos externos. Do mesmo modo, passou a assumir representatividade política diante de outras lideranças indígenas. Se havia formas de organização social e política dos Tremembés na situação de Almofala, eles precisavam de maior mobilização e engajamento populacional. A maioria das pessoas que se identificavam como de origem indígena se colocavam normalmente distante da mobilização étnico-política. Isso impedia que uma massa populacional mais consistente pudesse ser vista como unidade, coesa e com finalidades políticas mais definitivas, ao menos até meados da década de 1990. Mais recentemente, como veremos, esses entraves de mobilização parecem ter sido, em parte, reduzidos por conta de efeitos da política pública, tais como educação e saúde diferenciadas. Do rio Aracati-Mirim, as terras do antigo aldeamento dos Tremembés mantinham extremidades com um pequeno número de antigas fazendas. Essa área era conhecida como Tapera. No passado, seus moradores tinham relações comerciais com os donos das fazendas. Muitas famílias que viviam na região foram despejadas por uma empresa que queriam as terras para fins lucrativos. A empresa fez, inclusive, uma vila especial para os moradores que permaneceram. Passaram a trabalhar como empregados no plantio de coqueiro. Contudo, várias famílias que viviam por ali permaneceram a despeito. Na década de 1980, foi formada uma comunidade eclesial de base, CEB, reunindo os moradores de Varjota, do Amário e do Córrego Preto. Depois foram tomadas providências contra a empresa pela desapropriação das terras. O parentesco, afinidade e compadrio eram difusos e impunham uma feição coesa dos membros da comunidade da Varjota, não tinham nenhum tipo de organização social e política central na figura do capitão, nem do cacique de índios, muito menos em torno do Torém. Em meados da década de 80, iniciou-se também a atuação de missionários católicos, que foi fundamental para redefinir o perfil organizacional das demandas políticas e dos investimentos étnicos dos membros da comunidade da Varjota. Os missionários vêm estimulando a diferenciação étnica. Além disso, eles passaram a atuar junto de pessoas e famílias que viviam em localidades que subsistiam dentro das terras da empresa da região.
os Tremembés de Varjota aceitam a intermediação do cacique de Almofala, em decorrência, sobretudo, dos arranjos políticos suscitados pelos missionários. Na trajetória histórica dos habitantes de Varjota, dois referenciais serviram como alternativas para sua mobilização social: a organização em comunidade como trabalhadores rurais e os investimentos étnicos como índios tremembés. Tais investimentos derivam de convergência entre a normalização missionária e referências étnicas que tinham ao seu alcance e puderam ser atualizados, tal como a semântica da etnicidade. A situação do córrego de João Pereira engloba um conjunto de localidades do município de Itarema, que distanciam 18 km de Almofala, ou seja, numa região que não fazia parte do patrimônio territorial do antigo aldeamento dos Tremembés. Atualmente, as localidades de São José, Campinhal, Cajazeiros e Telhas compõem a terra indígena do córrego de João Pereira. Os Tremembés do córrego de João Pereira passaram por diferentes situações históricas. Eles lembram que os primeiros habitantes do lugar teriam sido índios Tremembés, os suzanos, que teriam fugido da seca que assolava Almofala em 1888. Ali viveram até a chegada de um imigrante italiano, Vicente Pongitore, que passou a controlar um extenso pedaço de terra para a criação de gado na década de 1920. Os descendentes de Pongitore registraram a terra no cartório, mantendo os antigos descendentes de índios como moradores e os obrigando a pagar renda e trabalhar nas roças do fazendeiro, ou empregados como vaqueiros. Essa situação típica de um sistema de patrocínio, segundo os relatos do Tremembé, persistiu até a década de 1980. Na década de 1980, o domínio dos fazendeiros voltou a ser contestado. Algumas famílias deixaram de pagar a renda, o que gerou um novo conflito, com a queima de rodas, a destruição de casas de farinha e ameaças de capangas. Um dos líderes molestados, conhecido como Patriarca, procurou agências capazes de ajudá-los, tal como o INCRA no Ceará. Pediram apoio também ao recém-criado Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itarema, cujo presidente era oriundo da comunidade de Varjota. Rapidamente, em janeiro de 1987, as terras do Capinhal foram desapropriadas pelo INCRA, logo após boa parte das fazendas de São José. Com a desapropriação, houve a reintegração de 6 grupos domésticos da família Teixeira, expulsos 15 anos antes. Dentre os assentados pelo INCRA, havia uma densa rede de parentesco ligando as famílias Suzano e Santos, que viviam na localidade há gerações. Além deles, encontravam-se as famílias Teixeiras e algumas outras mais, formadas por antigos moradores da fazenda São José, inclusive vários vaqueiros e antigos capangas do fazendeiro. Assim, o cadastramento levou em consideração as diferenças sociais internas. Antigos moradores e vaqueiros foram assentados sem que as suas trajetórias fossem avaliadas, o que logo provocou divergência entre eles. Assim, encontravam-se os antigos perseguidores dos Suzanos e dos Teixeiras, todos juntos numa unidade sócio-artificial, forjada por mecanismos políticos internos. O facilismo envolvendo os assentados na terra desapropriada continuou ao longo de toda a década de 1990. De fato, a situação histórica do córrego de João Pereira mostrou um entrechoque de fações que modificaram suas feições, no sentido da composição de seus membros e líderes, como no conteúdo oscilante de seus projetos, e articularam alianças e divergências políticas internas de acordo com a interferência de agências e das possibilidades que podiam advir de seus posicionamentos.